Quero dar as boas-vindas aqui na Rádio Bandeirantes para o ex-ministro do TSE e do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que vai conversar conosco na sequência aqui no Jornal Gente. Tudo bem, ministro? Como vai o senhor? Tudo bem. Eu falo com o Eduardo ou com o Pedro? Com o Pedro, por enquanto, mas o Eduardo é o que está bravo com a energia aqui. Bom dia, ministro. Pois é, O senhor está ouvindo, né? Muito brabo. Vai ingressar lá no E Supremo São com uma ação Paulo, aí para ter a energia São restabelecida. Paulo, que é um estado-país dentro do país. Ministro, eu vivi na África 3 anos, Sim. em Angola e Moçambique. Lá você tem 16, 17% da população com energia elétrica. Eu nunca fiquei nem em Angola, nem em Moçambique, 36 horas sem energia. Então, me dou o dia... Tomar banho frio nesse inverno que nós estamos tendo, me dá o direito de ficar bravo. Eu não teria problema, porque eu só tomo banho frio. Ministro, os ex-presidentes do TSE se uniram em defesa da democracia, né, e divulgaram um manifesto. Eu só vou pedir um minutinho pro senhor, porque o presidente da República tá falando lá com apoiadores em Brasília. A gente tem um trechinho do áudio para acompanhar o que ele tá falando. Os poderes são independentes e harmônicos. E todos nós temos limites. Eu tenho limite. Eu não interfiro em poder nenhum. Interfere no executivo. Essa derradeira interferência, querer escolher, querer dizer à população que essa urna eletrônica é inviolável, ela é confiável, é abusar da inteligência de todos nós. Temos mais que o direito, o dever de fazer valer as letras da Constituição, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir. Bom, o presidente está repetindo aquilo que a gente já ouviu nos últimos dias, é só para mostrar para os ouvintes aqui algo que está acontecendo agora. Mas aumentou agora o tom, viu, Pedro? Em Brasília. Porque agora e um pouquinho antes também, ele usa... Agora ele falou a palavra derradeiro e há alguns minutos ele falou, vamos fazer mais uma manifestação na Paulista, a última, ou seja, aumenta um pouco o tom da ameaça, né? Ministro, por que os ex-presidentes do TSE divulgaram esse manifesto? Qual que é o objetivo disso, hein? O objetivo é esclarecer a população. Não é possível que, no contexto, só o presidente da República esteja certo. E quando temos um sistema que vem vigorando há 25 anos, sem uma impugnação minimamente séria, ao contrário do que ocorria com a cédula e com a chamada cantada do voto para lançamento no mapa e totalização, em que havia desvirtuamento de toda ordem. Nós temos até uma ironia, porque há de perguntar-se qual foi o sistema que viabilizou a eleição do presidente da República e de outros presidentes, senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Foi esse sistema que começou a ser observado nas eleições de 1996. Ele decorreu de um trabalho muito sério na gestão do ministro Carlos Veloso e, posteriormente, eu presidi as primeiras eleições informatizadas. Àquela altura, nós tivemos até uma reação de 3 estados, São Paulo, Paraná e também Paraíba, porque tínhamos uma deficiência momentânea, ou seja, se no momento em que estivesse havendo a gravação dos votos no disco fixo, houvesse a habilitação da urna para um eleitor acionar e proceder a esse direito inerente à cidadania, a urna travava. E aí tinha-se que partir para o sistema anterior. Mas esse pequeno equívoco, ele foi em si afastado. E eu insisti à época com os 3 estados, São Paulo, Paraná e Paraíba, no sentido de que nós não podíamos, àquela altura, decepcionar a sociedade e simplesmente voltarmos a um sistema ultrapassado, um sistema que apresentou N falhas, o sistema da cédula. Ministro, o presidente Bolsonaro, por mais de uma vez, a gente acabou de ouvir ele falando de novo, ele coloca em dúvida não só a
rigidez do sistema como a idoneidade de quem trabalha com ele. Porque ele diz que o sistema é manipulável. O senhor presidiu o TSE. O senhor foi até mês passado ministro do Supremo. O que é que o senhor acha dessas frases do presidente? Olha, o que eu penso é que ele se contradiz. Ele aponta que os poderes são harmônicos e independentes, e eu vejo que não são tão independentes assim, porque ele simplesmente quer interferir em áreas diversas, em área que não é a dele, que é a área eleitoral. Ministro Marco Aurélio, o presidente da República comete algum crime com essas declarações? Ele corre o risco de alguma sanção ao questionar a urna eletrônica, ao questionar o sistema de votação? Na visão do senhor, como um jurista, o último decano aqui do Supremo Tribunal Federal, que viu muita coisa ao longo dessa história desde 1988, qual é a interpretação que o senhor tem? O que pode acontecer pela legislação brasileira com essa insistência do presidente de questionar o sistema de votação eletrônico? Olha, eu até não entendi bem a deliberação ontem do Tribunal Superior Eleitoral e hoje eu consultei aqui o nosso clipping, que é a reunião das matérias, né, que são publicadas, e continuo realmente sem uma definição. Por quê? Porque o presidente da República, nos crimes comuns, ele responde perante o Supremo Tribunal Federal. E quanto aos crimes de responsabilidade, responde no Congresso, com a admissão da acusação pela Câmara e depois julgamento pelo Senado da República. Eu teria imensa dificuldade em fixar a tipologia da prática do presidente, ou seja, enquadrar como crime e, mais ainda, crime eleitoral, o que ele vem falando de forma desarrazoada quanto à urna eletrônica. Eu não vejo como chegar-se a essa responsabilidade penal, mas vamos aguardar e, com a palavra, os titulares no Supremo. Ministro Marco Aurélio, eu queria perguntar para o senhor qual é o caminho que o senhor enxerga para esse momento aqui de tensão pelo qual nós passamos agora, porque a gente está 1 ano e 2 meses da eleição geral do ano que vem e estamos discutindo agora. 1 ano e 2 meses para uma eleição é nada. O senhor que já foi presidente do TSE sabe qual é a dificuldade de se organizar e se planejar uma eleição no Brasil. A gente ainda está discutindo se vai haver, por exemplo, voto impresso, como vai ser, existe essa discussão no Congresso e o tempo passando. E até agora, pelo menos pelo que a gente ouviu também ao vivo nessa live do presidente, o presidente Jair Bolsonaro não dá mostras de que vai recuar ou desistir desse assunto, ou seja, essa pauta vai continuar aqui candente. Qual que é o caminho que a gente vai encontrar para pacificar o país e realizar as eleições no ano que vem da melhor forma, hein? Thaís Freitas, eu constato que o presidente é tinhoso, não é brincadeira, e parece de duas uma. Ou que ele está tentando desviar o foco presente à CPI, ou então que ele já está preparando o campo aí para uma virada de mesa em 2022, quando se apresentar, e se apresentará fatalmente candidato à reeleição, tiver insucesso, considerada a vontade dos eleitores. Nós precisamos de temperança, nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de compreensão, nós precisamos do que o presidente apontou, a harmonia e entre os poderes e independência, cada qual atuando na área que lhe é reservada constitucionalmente. E não vejo como ele agora querer ditar as regras num saudosismo incompatível para quase como que se voltar ao sistema anterior e com um custo inimaginável e para nada. Algo que vem dando certo e vem dando certo há 25 anos, como eu disse, deve ser mantido. Nós não podemos retroagir em termos de avanço cultural. Então, ministro, é nesse sentido que eu faço a minha última pergunta aqui. Toda vez que a gente entra nesse assunto, entrevista alguém sobre esse tema, as perguntas que aparecem aqui para nós, de ouvintes que são a favor, e aqui eu não vou nem dizer que são a favor do sistema eleitoral ou contra, mas são a favor do presidente. A pergunta que vem é assim: qual é o medo do voto impresso?
O senhor tem algum medo do voto impresso? Porque o senhor está falando em favor do voto eletrônico. Eu refaço a pergunta que os ouvintes passam aqui. Olha, receio algum do voto expresso, mas para quê? Nada surge sem uma causa, já diziam os antigos, e eu não vejo móvel para ter esse ônus para os brasileiros numa época de crise de saúde, crise de economia, que seria a introdução desse sistema. Agora, de qualquer forma, a introdução para as eleições que se avizinham teriam que ocorrer até setembro próximo. Vamos ver o que deliberará nesses dias a Comissão de Constituição e Justiça sobre a questão, sobre a PEC, que visa justamente ter-se o voto expresso. Ministro Marco Aurélio Mello, sempre ministro. Uma vez ministro, sempre ministro, participou conosco aqui do Jornal Gente. Bom. Um abraço, viu, ministro? Foi um prazer. Uma satisfação enorme falar Bandeirantes. Obrigado, ministro.